Continue seguindo, curtindo e compartilhando nosso canal Vozes da Escravidão. Eu nunca entendi ao certo o modo como o coronel me observava, desde o dia em que fui trazido para aquela fazenda distante, escondida entre moros úmidos e silenciosos. Havia algo em seus olhos que não se parecia com os olhares duros e calculados dos outros senhores. Não era apenas domínio, nem apenas vigilância, mas um tipo de atenção que me seguia mesmo quando eu tentava desviar, como se minha presença o atraísse de maneira que ele próprio não compreendia, enquanto os outros homens da senzala percebiam apenas o peso das ordens e o clarão do chicote que ele carregava na cintura. Eu sentia algo além, um tipo de inquietação, que parecia vir das profundezas de um segredo, que ele jamais ousaria admitir. Sempre que eu passava por perto da varanda principal, sentia aquele olhar pousado em mim como se medisse cada detalhe do meu corpo cansado, cada músculo marcado pelo trabalho forçado, cada gesto que eu tentava manter discreto. A fazenda inteira parecia saber que havia algo no ar, mas ninguém comentava, apenas se afastavam um pouco, como se temessem que a atenção dele recaísse também sobre eles. Aquilo me deixava dividido entre o medo e uma estranha curiosidade, mas o medo sempre era maior, porque qualquer sensação fora do controle do Senhor poderia se transformar em violência, em questão de segundos. Naquele primeiro mês, percebi que o coronel arrumava motivos para me manter por perto, sempre inventando tarefas que me aproximavam de sua casa, como carregar água para o banho dele, aparar árvores próximas ao jardim, lustrar objetos da sala que ele raramente usava. Alguns dos escravizados mais velhos me alertavam com olhares silenciosos, como se já soubessem que eu estava sendo empurrado para o centro de algo perigoso, algo que nunca era dito, mas era compreendido por quem já sobrevivera ali tempo demais. Eu tentava me manter discreto, evitava erguer a cabeça, evitava demonstrar qualquer reação que pudesse ser interpretada como desafio ou como permissão, mas a sensação de estar sendo observado crescia a cada dia. Quando ia dormir, meu corpo pesava de cansaço, mas minha mente permanecia desperta, imaginando quando aquele olhar encontraria uma forma concreta de me alcançar. E eu sabia, no fundo, que aquele momento viria. Com o passar das semanas, fui percebendo padrões nos caminhos silenciosos do coronel. Ele sempre aparecia quando eu estava sozinho, como se estudasse meus horários e minha rotina, antecipando cada movimento meu. Às vezes, surgia na porta do galpão onde eu guardava ferramentas, fingindo inspecionar algo que não fazia parte de seu interesse real. Em outras, atravessava o terreiro apenas para ajustar detalhes inexistentes, mas seu olhar sempre buscava o mesmo destino, como se fosse incapaz de ocultar a força de uma vontade que o consumia por dentro. O estranho era que, diante dos outros, o coronel mantinha o mesmo semblante rígido que todos conheciam, sustentando sua autoridade com a frieza de sempre, mas bastava ficarmos a poucos metros de distância para que sua postura mudasse de maneira quase imperceptível, como se algo o traísse. Eu notava sutilezas que ninguém mais notava, porque eu era o alvo daquela atenção silenciosa. Sentia seu olhar pousar em meus ombros expostos pelo suor, no meu peito que se expandia com o esforço do trabalho, nos músculos das pernas endurecidas de tanto carregar peso. Era um olhar que nunca se tornava explícito, mas também nunca se escondia o suficiente. A fazenda inteira parecia saber que o coronel escondia segredos, mas o segredo que dizia respeito a mim era o que o deixava mais inquieto. Havia noites em que eu despertava com o som dos passos dele circulando pela escuridão, passos contidos, como se ele vigiasse a senzala sem querer ser visto. Alguns homens murmuravam entre si que o coronel tinha paixões escondidas, paixões que nunca poderiam ser reveladas naquele mundo onde os papéis eram rígidos e cruéis, e onde qualquer sentimento que escapasse do controle poderia se transformar em tragédia. Eu sentia que ele lutava contra algo dentro de si, como se desejasse controlar impulsos que escapavam por entre seus dedos. E era justamente essa luta silenciosa que tornava tudo ainda mais perigoso. Quanto mais ele tentava disfarçar, mais eu percebia. E quanto mais eu percebia, mais eu temia o momento em que ele deixaria de tentar. A tensão crescia de forma tão constante
quanto o calor sufocante que dominava a fazenda durante o verão. O coronel encontrava desculpas cada vez menos convincentes para me chamar até a casa grande. Determinava que eu limpasse áreas que já estavam limpas. Mandava que eu verificasse portas que não apresentavam problemas. Ordenava que eu carregasse caixas vazias como se fossem importantes. Eu sabia que ele estava apenas criando maneiras de me aproximar de seu mundo, mas aquilo não diminuía o desconforto que se acumulava em meu peito. Cada vez que eu atravessava a soleira da casa, sentia que ultrapassava um limite invisível. A presença dele preenchia o ambiente como uma sombra pesada, e eu tentava manter a cabeça baixa, concentrado na tarefa, mas sempre podia sentir aqueles olhos repousando sobre mim, observando cada movimento do meu corpo enquanto eu trabalhava. Havia momentos em que ele ficava parado na porta, sem dizer nada, apenas acompanhando minha respiração acelerada depois de subir escadas ou carregar objetos pesados. Eu sentia seu olhar deslizando por minha pele, como se ele tentasse entender uma vontade que o corroía por dentro e da qual ele não conseguia se libertar. A cada encontro, parecia que o coronel lutava contra algo que queria se revelar. Às vezes, seus dedos tremiam levemente ao entregar uma ferramenta ou ao apontar onde eu devia trabalhar. Com o passar dos dias, percebi que o coronel tentava agir com naturalidade diante dos outros, mas seu esforço era cada vez mais falho. Ele evitava demonstrar qualquer proximidade comigo quando havia testemunhas, mas seus olhares escapavam e sempre me encontravam. Os feitores reparavam em sua inquietação e se entreolhavam em silêncio, como se pressentissem algo fora dos padrões que sustentavam o poder daquele lugar. Eu não tinha escolha a não ser seguir cada ordem dada, mas meu corpo permanecia sempre tenso, pronto para se afastar ao menor sinal de perigo. Era impossível prever o que poderia desencadear sua fúria ou seu impulso. Havia momentos em que ele parecia preso entre dois mundos, como se sua autoridade exigisse controle absoluto, mas seu desejo o levasse para direções que ele jamais admitiria. Quando eu subia aos quartos para limpar as janelas, sentia sua presença surgir no corredor como um vento quente. Ele se aproximava em silêncio, observando meu corpo de um ângulo que parecia estudado, e eu tentava não demonstrar que percebia. A madeira do chão rangia quando ele recuava, como se lutasse contra si mesmo para manter distância. À noite, na senzala, eu ouvia conversas baixas. Alguns escravizados contavam histórias antigas sobre senhores que guardavam paixões proibidas. Paixões que quase sempre terminavam em tragédia. Aquilo aumentava meu medo, porque eu sabia que qualquer movimento errado poderia transformar o coronel em algo imprevisível. O desejo dele crescia como uma chama descontrolada, e eu sentia que estava no centro de um risco que poderia se tornar impossível de conter. A rotina na fazenda se transformou em um labirinto de possíveis encontros com o coronel. Cada serviço que eu recebia era acompanhado pela expectativa de encontrá-lo à sombra de alguma porta, ou parado diante de uma janela, ou me esperando no final de um corredor silencioso. Seu olhar sempre me atravessava com uma mistura de admiração e frustração, como se algo dentro dele suplicasse para ser confessado, mas sua posição e seu próprio orgulho tornassem impossível qualquer revelação. Era esse conflito que o deixava cada vez mais perigoso. Eu percebia que suas mãos às vezes se fechavam com força sobre o cabo do chicote, não como ameaça direta contra mim, mas como se estivesse tentando se lembrar de quem era e do poder que exercia. O chicote servia para lembrá-lo do papel que precisava interpretar, e, ao mesmo tempo, eu sentia que sua máscara começava a rachar. Os outros escravizados me observavam com preocupação crescente. Alguns evitavam ficar perto de mim durante o trabalho, como se temessem que a atenção do coronel se estendesse a eles por engano. Outros murmuravam que eu deveria ter cuidado com qualquer gesto, pois deseja o coronel ou não, aquilo poderia me colocar em perigo mortal. O coronel, incapaz de conter seus impulsos, começou a escolher horários em que sabia que eu estaria sozinho. Passava pela estrebaria enquanto eu cuidava dos animais. Aproximava-se do riacho quando eu lavava ferramentas. Encontrava maneiras de me surpreender em locais isolados. Ele raramente falava perto de mim, mas sua presença dizia mais do que palavras. Era como se ele tivesse sido consumido por uma
necessidade silenciosa que o obrigava a me seguir mesmo quando tentava resistir. Eu sabia que, cedo ou tarde, ele deixaria de se esconder atrás de desculpas. O silêncio da fazenda começou a carregar um peso novo, quase insuportável. O coronel circulava pela propriedade com passos firmes, mas seus olhos buscavam incessantemente um único ponto. Eu cheguei a notar que ele começava seus dias tentando evitar qualquer contato comigo, mantendo-se distante, fiscalizando outras áreas da fazenda, mas sempre acabava retornando, como se fosse puxado por algo que o ultrapassava. Ele tentava demonstrar superioridade e firmeza, mas sua respiração mudava quando eu estava por perto, e seus gestos se tornavam mais lentos, quase hesitantes. Ele parecia dividido entre o desejo e o medo de si mesmo. Os feitores começaram a desconfiar de sua atitude, e passaram a me tratar com maior rigidez, como se quisessem compensar algo que só eles percebiam. Eles sabiam que havia algo quebrado na postura do coronel, algo que ameaçava desestabilizar a ordem da fazenda. Eu me tornava o alvo dessa compensação. O trabalho ficava mais pesado, as cobranças mais frequentes, e eu sabia que parte daquilo vinha do desconforto deles ao perceber o que ele tentava esconder. A cada tarefa extra que me impunham, o coronel observava de longe, sua expressão cada vez mais sombria, como se estivesse prestes a se indispor com seus próprios homens para defender alguém que ele jamais poderia assumir que queria proteger. Essa tensão afetava toda a rotina. Era como se a fazenda respirasse um ar carregado, à beira de uma tempestade que todos sentiam, mas ninguém ousava nomear. E eu estava exatamente no olho desse furacão silencioso. Certa tarde, enquanto eu carregava sacos de milho para o depósito, percebi o coronel observando cada movimento meu com intensidade incomum. Ele estava encostado na parede, braços cruzados, como se tentasse parecer indiferente, mas seus olhos o traíam. Quando terminei a tarefa, ele se aproximou sem emitir som, mas a maneira como sua sombra se projetou sobre mim denunciou sua presença. Eu senti seu olhar percorrer meu corpo suado, acompanhando cada detalhe como se tentasse gravá-los em sua memória. Havia algo novo ali, algo que revelava que ele estava perdendo o controle que tentava sustentar. Seus dedos tocaram a fivela do cinto com nervosismo, como se aquela pequena atitude pudesse afastar o que ele sentia, mas não afastava. Aquilo apenas tornava sua inquietação mais evidente. Quando eu passei por ele para pegar outro saco, percebi que seu corpo tensionou, como se precisasse conter um impulso que ameaçava se tornar ação. Sua respiração ficou curta e pesada. Eu sabia que era apenas questão de tempo até que ele cruzasse o limite que lutava para manter. Pela primeira vez, temi que não houvesse como escapar. Com o avanço dos dias, percebi que o coronel havia ultrapassado um ponto de retorno dentro de si. Seu olhar já não era apenas curioso ou inquieto. Era faminto, preso a algo que ele tentava esconder, mas que transparecia em cada gesto contido. Ele insistia em me colocar em tarefas isoladas, como se buscasse a solidão entre nós para entender o que o movia. Quando me mandou organizar o depósito no fim da tarde, senti imediatamente que havia algo estranho naquela ordem. O sol se despedia atrás das colinas, e o interior do depósito recebia apenas faixas de luz alaranjada que atravessavam pequenas frestas da madeira velha. O silêncio ali dentro era profundo, quebrado apenas pelo arrastar de caixas e pelo som do meu próprio fôlego. Eu já estava acostumado a trabalhar sozinho, mas naquele dia havia uma expectativa no ar, uma sensação de que eu não estava realmente só. Quando me virei para buscar mais madeira, vi a sombra dele projetada na parede, antes mesmo de vê-lo entrar. O corpo dele ocupou a porta como quem marca um território. Ele não disse nada, mas era evidente que não estava ali para fiscalizar o trabalho. Seus olhos percorriam cada linha do meu corpo, como se buscassem respostas que ele próprio não entendia. A pressão que refletia em seu rosto era tão intensa que parecia prestes a explodir. Ele deu 2 passos lentos, controlados, como um homem que teme o próprio impulso. Senti o ar se tornar pesado entre nós. Era um silêncio carregado de tudo o que ele não podia admitir. E, ainda assim, ele continuava se aproximando.
Eu não recuei, não por coragem, mas por paralisação. Era como se minha vida estivesse presa ao movimento dele. O coronel se aproximou até que eu pudesse sentir o calor de sua respiração, ainda que ele tentasse mantê-la contida. Seu corpo estava rígido, como se resistisse à vontade de se mover mais. Era evidente que ele estava em conflito, e esse conflito quase o destruía. Seus olhos percorriam meu rosto, meu pescoço, meus ombros. Eu sabia o que ele desejava, e ele sabia que eu sabia, mas havia uma muralha invisível entre nós, construída pela sociedade, pela violência, pelo próprio papel que ele era obrigado a desempenhar diante dos outros. Essa muralha o dilacerava por dentro. Seus dedos tremeram quando tocaram a porta, não para fechá-la, mas como se buscassem apoio para não ceder ao impulso que o consumia. A tensão entre nós era tão forte que parecia alterar o ar, tornando tudo mais denso, quase sólido. Ele estava perto demais, e ao mesmo tempo parecia distante, preso em um mundo onde o desejo não tinha permissão para existir. Seu peito subia e descia com dificuldade, e a cada respiração pesada parecia mais próximo de perder completamente o controle. Eu mantive a cabeça baixa, mas meus sentidos captavam cada detalhe de seu estado. Aquele homem, tão temido por todos, encontrava-se diante de algo que nenhum chicote ou ordem poderia dominar. Era o próprio coração dele que o desafiava. Por um instante, achei que ele fosse me tocar, mas ele recuou bruscamente, como se tivesse sido queimado pelo próprio impulso. A vergonha escureceu seu rosto. Ele saiu do depósito com passos rápidos, quase furiosos, deixando para trás o silêncio mais pesado que já senti. Depois daquele dia no depósito, a fazenda entrou em um estado de vigilância silenciosa. Os feitores andavam inquietos, como se percebessem uma fissura na autoridade do coronel. Os escravizados me olhavam com cautela, alguns com pena, outros com medo de que algo terrível estivesse prestes a acontecer. O coronel, por sua vez, alternava entre me evitar e me perseguir com o olhar. Havia dias em que ele sequer saía da casa grande, como se estivesse escondido de si mesmo, tentando sufocar um sentimento que o traía. Em outros, aparecia de repente perto do galpão, da estrebaria, do riacho, sempre com uma desculpa frágil para estar ali. Eu aprendi a sentir sua presença antes mesmo de vê-lo. Era um tipo de energia pesada, quase palpável. Ele tentava agir normalmente diante dos outros, mas ninguém conseguia ignorar o fato de que seu temperamento estava mudando. Às vezes, ele se enfurecia por motivos mínimos, como se quisesse convencer o mundo e a si mesmo de que ainda era o homem impenetrável que sempre fora. Mas sua fúria era apenas a sombra de outra luta muito maior. Ele evitava ficar sozinho comigo novamente, e ao mesmo tempo parecia procurar exatamente isso. Esse dilema o destruía por dentro. Eu sentia que algo se aproximava, algo inevitável. Era como se estivéssemos caminhando sobre uma corda bamba que não suportaria nosso peso por muito mais tempo. Numa manhã abafada, fui enviado para buscar lenha perto do mato que cercava a fazenda. Era um serviço que costumava ser feito por 3 homens ao mesmo tempo, mas naquele dia fui mandado sozinho. Isso me alertou imediatamente. Enquanto caminhava pelo terreno úmido, senti que estava sendo seguido. Os pássaros silenciavam a minha passagem, e os galhos estalavam com o peso de passos que não eram meus. Quando alcancei a clareira onde a lenha era empilhada, virei-me lentamente e vi o coronel parado entre as árvores. Ele parecia transtornado, como se tivesse passado a noite inteira em conflito consigo mesmo. Seus cabelos estavam desalinhados, e seus olhos tinham uma sombra profunda de cansaço. Ele deu alguns passos em minha direção, mas sua expressão mostrava mais confusão do que decisão. Era como se tivesse sido arrastado até ali por algo que já não conseguia controlar. O isolamento daquele lugar tornava tudo mais perigoso. O coronel olhou ao redor, certificando-se de que estávamos completamente sozinhos. Sua respiração pesada deixava evidente que sua batalha interna estava chegando ao fim. Eu sabia que, se ele se aproximasse demais, não haveria como evitar qualquer coisa. E ele sabia disso também. Por um instante, achei que ele iria atravessar o limite. Mas, em vez disso, ele caiu de joelhos, como se seu corpo tivesse finalmente cedido ao peso de tudo o que ele carregava. Aquele homem, tão temido por todos, se curvava diante de um sentimento que nunca pode admitir:
A fragilidade dele me atingiu com força inesperada. Após aquele episódio na clareira, o coronel desapareceu da vista por quase 2 dias. A fazenda inteira entrou em um estado de alerta, pois ninguém sabia o motivo de seu sumiço. Os feitores tentavam disfarçar o nervosismo, mas era evidente que a ausência do coronel abalava a ordem do lugar. Eu, por outro lado, não conseguia tirar da cabeça a imagem dele ajoelhado, como um homem quebrado por dentro. Quando finalmente reapareceu, estava diferente. Seu rosto estava mais rígido, seu olhar mais duro, como se tivesse construído uma muralha nova ao redor do coração. Mas eu sabia que aquele muro não apagava o que ele havia sentido, apenas escondia. Nos dias seguintes, ele evitou me olhar diretamente, mas isso não diminuía a sensação de que ainda me observava em segredo. A tensão entre nós tinha se transformado em algo mais denso, algo que o machucava tanto quanto me assustava. Ele tentava compensar sua fraqueza com autoridade intensificada, distribuindo ordens mais duras e aumentando o ritmo de trabalho de todos. Era como se tentasse provar para si mesmo que ainda controlava tudo, mas o que ele realmente tentava controlar era o próprio desejo. No fundo, ele sabia que sua luta apenas adiava o inevitável. As semanas que se seguiram foram marcadas por uma instabilidade crescente. O coronel parecia cada vez mais consumido pelo seu conflito, e isso o tornava imprevisível. Em alguns dias, mantinha distância absoluta de mim, como se evitasse o fogo que sabia que o queimaria. Em outros, buscava minha presença de forma quase involuntária, surgindo nos lugares onde eu estava como se fosse puxado por uma força invisível. A fazenda inteira percebia essa oscilação. Os escravizados murmuravam em segredo, temendo que uma explosão emocional dele pudesse recair sobre todos nós. Os feitores estavam mais agressivos, tentando reforçar a ordem diante da fragilidade do coronel, mas nada parecia sustentar aquele homem por muito tempo. Era evidente que sua luta interna havia atingido um ponto perigoso. Ele me observava à distância, com um olhar que misturava desejo, frustração e dor. Eu sabia que ele desejava algo impossível. Sabia também que todo esse sentimento poderia se transformar em violência se ele não conseguisse controlar seu próprio coração. E eu vivia cada dia como se fosse o último antes de uma tempestade que ninguém poderia impedir. Numa noite silenciosa, ouvi passos próximos à senzala. Eram passos hesitantes, diferentes dos feitores. Eu sabia de quem eram antes mesmo de levantar a cabeça. O coronel estava ali, do lado de fora, parado na escuridão como se lutasse contra sua própria presença naquele lugar. Ele deu alguns passos, mas recuou, como se tivesse medo do que faria se aproximasse demais. Era evidente que ele havia perdido completamente o controle sobre sua vontade. O desejo o arrastava para perto de mim, e a culpa o empurrava para longe. Eu assistia a esse conflito silencioso sem mover um músculo. A porta da senzala permaneceu fechada, mas saber que ele estava ali, tão próximo, revelou seu ponto mais vulnerável. Pela primeira vez, entendi que seu desejo não era apenas força, era também fraqueza. Ele não ousou entrar. Voltou para a casa grande com passos pesados, como um homem derrotado por si mesmo. O tempo passou, e a guerra interna do coronel se transformou em uma sombra permanente sobre a fazenda. Ele nunca admitiu o sentimento que o consumia, jamais tocou em mim, e nunca cruzou o limite que tanto temia, mas também nunca conseguiu me esquecer. Seu desejo proibido moldou seus dias, seus gestos, suas ordens, sua fúria e seu silêncio. Eu, por minha vez, vivi preso ao medo constante de ser tragado por algo que não escolhi. O coronel envelheceu mais rápido do que os anos permitiriam. Sua alma parecia corroída por tudo o que reprimiu. A fazenda, aos poucos, perdeu seu brilho, refletindo o estado de seu dono. Quando a abolição se aproximou e o domínio dele começou a ruir, o coronel se isolou completamente, como se a liberdade que se anunciava para nós fosse a sentença final de sua solidão. No dia em que fomos libertos, ele surgiu na varanda da casa grande, com um olhar vazio. Não havia mais conflito, apenas o peso de uma vida inteira sufocada. Ele me observou por um longo tempo, não como senhor, nem como algoz, mas como um homem derrotado pelo próprio coração. Eu deixei a fazenda sem olhar para trás, sabia que aquela história
embora nunca concretizada, havia marcado nossas vidas para sempre. Ele ficou ali, imóvel, como se ainda procurasse algo que jamais poderia ter. E eu segui em frente, carregando comigo não o desejo dele, mas a certeza de que até o mais poderoso dos homens pode ser prisioneiro de si mesmo.